Salve progressistas, eu sou o Clayson. Como você bem sabe, essa podridão toda que está acontecendo lá no Ministério da Educação, que veio à tona agora em função das reportagens do Estadão e da Folha, elas estão causando uma movimentação muito grande em Brasília, nos setores que apoiam Bolsonaro, na oposição. Todos, de alguma forma, querem uma resposta urgente sobre isso. Mesmo porque a gente está vendo aí essa reportagem do Estadão que mostra que o Gilberto Braga, né, um prefeito lá do Maranhão, ele é da cidade de Luiz, né, o município de Luiz Domingues, ele vai lá e diz, olha, me pediram aqui, né, o pastor lobista me pediu 1 quilo de ouro, 1 quilo de ouro para liberar o dinheiro do MEC. Então, as coisas ficam com o tempo mais complicadas ainda. E a partir do momento que você tem um fazendo uma denúncia, outro fazendo outra denúncia, essa situação como um todo, isso acaba ficando cada vez mais complexo, cada vez mais difícil para sustentar. Mas o Bolsonaro parece bem tranquilo em relação a isso. Esteve hoje lá no Ceará, com um grupo muito grande de apoiadores, tranquilão, fazendo seus discursos populistas, sendo chamado de mito por todo mundo. Então tá tudo ok, ele está levando essa situação meio que num banho-maria para ver, sabe, se as pessoas vão se esquecer disso, para ver se isso realmente vai impactar muito fortemente. Ele é um cara que costuma a manter aqueles que blindam. Os ministros que blindam o Bolsonaro, eles são mantidos até não ter mais nenhuma condição. Foi o que aconteceu com o Pazuello, por exemplo, né? O Pazuello chamava para si todas as questões complicadas que aconteceram na pandemia e até não ter mais condição, ele foi mantido lá. E muito provavelmente o que está acontecendo no MEC é a mesma coisa. A gente está vendo o que está acontecendo na prática, né? O MEC é um desastre. O resultado do Ministério da Educação nessa pandemia é uma tragédia. Os alunos numa situação muito difícil, o MEC com verbas cortadas, mas pelo que a gente está percebendo, pelo menos a verba para os pastores tá ok. A gente sabe também que novas denúncias acabam surgindo em outras áreas. Agora temos a Val do Açaí, que o Ministério Público Federal conseguiu até divulgar uma entrevista, na verdade um depoimento dela, essa que é a verdade, né? E isso saiu nas redes sociais, a Val claramente sendo utilizada como laranja, uma pessoa que estava lá para fazer a tal rachadinha. Bolsonaro embolsava o dinheiro da Val, dava para ela uma grana para ela cuidar da casa dele no litoral lá no Rio de Janeiro, e isso para os apoiadores do Bolsonaro, isso não é nada, né? Os bolsonarentos, eles nem sequer levam em consideração isso. Ele nem era presidente, né? Mas o fato de a gente ver claramente a corrupção aparecendo aos borbotões do governo Bolsonaro parece, pelo menos para alguns bolsonarentos, parece nada. É triste. Agora hoje temos um novo elemento e é sobre isso que eu quero falar no vídeo. Sempre pedindo para você dar o like, hein? Não se esqueça do like. Eu tenho sempre que lembrar o like, porque quando eu não falo do like, você esquece. Então, por favor, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, a questão sobre os pastores especificamente, ela parece já, de alguma forma, já se arrefecendo. A gente viu a própria Assembleia de Deus dizendo que a igreja, né, dizendo que esses pastores eles estão desautorizados, que eles não representam a Assembleia de Deus ou as instituições ligadas à Assembleia de Deus, ou seja, de alguma forma eles já tentam se limpar da sujeira desses caras. A gente vê também que o impacto desse quilo de ouro como propina, como troca, parece que também as pessoas não estão conseguindo se... é chocante, né? Mas não estão conseguindo se importar muito. É chocante. O sujeito pediu 1 quilo de ouro mais uma quantia em dinheiro para liberar a verba do Ministério da Educação. Isso é uma coisa assim que em qualquer lugar do mundo seria cadeia imediata. Cadeia. Tem países do mundo que é morte, né? A pessoa morre por conta disso. Mas aqui para os pastores evangélicos está tudo ok, né? Agora, o que está acontecendo agora e que é o elemento novo? O Globo, ele colocou uma
um trecho, né, de uma fala do Flávio Bolsonaro em que mostra uma aproximação do Flávio com o Gilmar, esse bambambam aí da Assembleia de Deus. Essa aproximação, ela é um tanto quanto preocupante, porque ela mostra um fator extra no meio dessa história toda, e esse fator, ele merece a atenção. Veja bem, até pelas declarações de alguns políticos evangélicos, o próprio Feliciano, olha, isso envergonha os evangélicos, alguns outros, como disse aqui, a Assembleia pulando fora. Então a gente percebe que, bom, aonde está o poder desses caras? Aonde que eles estão infiltrados? Por que esses caras recebem realmente o fato, assim, inédito de ser um sujeito à frente do Ministério da Educação? É somente a relação do pastor, o Milton, né, o pastor, o ministro da Educação em relação a eles? E agora parece que realmente não é. Entra então o Flávio Bolsonaro nessa história. Nesse vídeo, o Flávio diz: olha, quero em nome de toda a minha família agradecer por tudo que o senhor faz, não por nós, mas pelo Brasil, as orações, o trabalho de convencimento, de levar as coisas positivas que Deus tem abençoado o presidente Bolsonaro de estar fazendo. Então ele coloca uma fala dirigida diretamente para o pastor Gilmar Santos, esse bambambam. E aí, a questão que nós estamos tratando aqui é que temos então a figura do principal articulador do Bolsonaro dentro do que hoje a gente considera a base política bolsonarista. E aí é um ponto fundamental. É interessante a gente perceber como que as coisas se colocam dentro do bolsonarismo, dentro do clã Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tem uma confiança enorme nos seus filhos, e os seus filhos são realmente a maior referência dele. Mas as coisas lá dentro, elas não são tão tranquilas. Os filhos, muitas vezes, eles brigam entre si. Esse filho mais novo, o Renan, ele foi inclusive até hostilizado pelos outros irmãos por algumas falas que ele fez há um tempo atrás, mesmo que esse filho mais novo já esteja envolvido com algumas questões de tráfico de influência. Nós tivemos recentemente, até na entrada do Bolsonaro no PL, um quebra-pau muito forte entre o Carlos Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro. Eles brigaram justamente porque o Carlos, ele era contra a ida do pai para o PL, em função de todos os problemas do PL, em função do fato, inclusive, do próprio presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, ter envolvimento direto com o mensalão, foi preso e tudo mais, e o Carlos realmente achava que isso seria um problema para o Bolsonaro. Já o Flávio é o contrário. O Flávio acreditava e acredita que o PL seja uma solução política, que pode fazer uma base importante política no Congresso. Então, o que ocorre para você entender? O Eduardo Bolsonaro é aquele que tem uma visão mais voltada para as questões ideológicas. Então é ele que se aproxima mais de bolsonaristas, dos Steve Bannon da vida, desse pessoal todo, né, o Lindell, esse pessoal, especialmente lá nos Estados Unidos, que quer, de alguma forma, mandar no Brasil por intermédio dessa extrema-direita. Então, o extremista, digamos assim, aquele que tem essas pautas armamentistas, esse é o Eduardo Bolsonaro. Não que os outros não tenham, tá? Mas estou colocando, assim, uma questão para você entender. O cara que é ligado às redes sociais, que faz essa questão mais voltada para o gabinete do ódio, que inventa as publicações, que, de certa forma, foi realmente responsável por essa entrada no digital do Bolsonaro e que trouxe, né, uma eleição viável para as redes sociais e que, né, se consolidou em 2018, esse é o Carlos Bolsonaro. E o cara que faz toda essa movimentação, que traz todo esse trabalho voltado para o Congresso, esse é o Flávio. Então o Flávio, o elemento do Flávio, agora associado diretamente à figura do Gilmar e a esses prefeitos, a esses pastores que se associavam aos prefeitos, esse envolvimento do Flávio traz uma outra forma de interpretação desse caso do lobby nessa podridão do Ministério da Educação. Na prática, para você entender o que está acontecendo, o Flávio percebeu
que a base evangélica ela é muito importante para se traduzir em voto para o Bolsonaro. Ele também percebeu que ao se aproximar com alguns que são mais, vamos dizer, vulneráveis e suscetíveis, como são esses, né, que estão ligados à Assembleia de Deus, isso poderia facilitar as coisas, porque há um tempo atrás o Flávio tentou se aproximar com uma outra ala evangélica que é ligada à Igreja Universal e as coisas não deram muito certo. O Flávio inclusive chegou a entrar para o Partido Republicano junto com o Carlos Bolsonaro, né? Os dois entraram para os Republicanos lá no Rio de Janeiro para dar suporte, inclusive, na reeleição do Crivella, e as coisas não deram muito certo, essa movimentação não deu muito certo, fez com que eles aprofundassem essa relação com a Assembleia de Deus, na figura desses dois, do Gilmar, principalmente. E aí, quando a gente percebe que há uma proximidade muito grande do Flávio com o Gilmar, a gente percebe que, indiretamente, essa ação no Ministério da Educação, mesmo que haja, assim, uma identidade, né, uma identificação entre o ministro da Educação, que é um pastor, e os pastores da Assembleia, a gente percebe a figura do Flávio Bolsonaro por trás. Porque o tempo todo o Milton sempre foi considerado, o ministro da Educação, sempre foi considerado meio que um sujeito alegórico ali, né? Um enfeite, que estava ali somente para deixar as coisas acontecerem, para deixar, sabe, não ter uma participação muito direta, mas para cumprir aqui e ali a função de um ministro. E agora, mais do que nunca, isso se confirma. Agora, mais do que nunca, está claro que por trás disso há o clã Bolsonaro. Então, o que vai acontecer para os próximos dias? Se realmente as coisas passar o final de semana, as coisas ficarem do jeito que estão, mesmo que caia o Milton, ainda vai haver essa ingerência do clã Bolsonaro no Ministério da Educação, como houve em momentos anteriores no Ministério da Saúde e no governo Bolsonaro como um todo. Mas agora, com a presença do Flávio Bolsonaro, pode ser que isso se traduza em uma força maior para o Milton. E pode ser realmente, pelo andar da carruagem, que as coisas não vão ser tão simples assim, tão fáceis, né, para derrubar o Milton. Hoje, o Aras deu a primeira movimentaçãozinha muito tímida, aqui e ali, tateando. Então, o único que poderia trazer realmente algum problema para o Milton seria o Aras, associado aos pedidos da oposição para a queda do Milton. Mas, num primeiro momento, a força de ter ali do lado o Flávio é o que vai fazer a diferença. O que o Flávio está fazendo agora, nesse momento? Ele está calculando, do ponto de vista do desgaste, né, das articulações políticas no Congresso, qual vai ser o peso desse problema para o Milton. E, por outro lado, tem lá o Carlos Bolsonaro monitorando as redes sociais para entender realmente como que isso vai se traduzir em algum problema. Na verdade, o que a gente percebe, até pelos defensores do Bolsonaro, nós temos falas aí do ministro, ex-ministro do Meio Ambiente, Rodrigo Constantino, a Jovem Pan como um todo, os caras já, não, isso aí não tem nenhum problema, isso não, de fato não aconteceu. Então, o simples fato da gente ver muitos próximos ao Bolsonaro colocando panos quentes já significa que eles querem manter o Milton e absorver todo esse problema criado por mais um caso de corrupção. É corrupção, gente. Pedir 1 quilo de ouro é corrupção. É claramente corrupção. E aí, agora, os próximos dias vão ser muito importantes para que a gente consiga fazer essa avaliação final. Mas esse elemento que eu estou trazendo para você é um elemento novo e importante, e algo que não está sendo debatido ainda por todos, mas que a gente sempre adianta aqui no canal. Porque o nosso objetivo é sempre trazer um debate maduro para você, consistente, e que possa, pelo menos, apontar questões maiores para você fazer a sua avaliação. Peço para que você dê o like no vídeo se você gostou, hein?
Se entregou algum conteúdo para você, então é o momento de você dar o like aí no vídeo e se inscrever no canal. Não se esqueça de colocar a sua opinião aqui. Você acha que o ministro cai ou não cai? Essa é a pergunta de hoje. Você acha que o Milton vai cair mediante esse novo elemento que eu estou trazendo para você? E olha, você pode nos ajudar a manter o nosso trabalho aqui. E é muito simples. É só você participar do nosso Apoia-se. O nosso Apoia-se é muito importante. Você pode ser membro do canal também. Membro do canal, você vai participar do nosso grupo de WhatsApp, exclusivo para os membros do canal, tá? E você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Qualquer valor. Você pode nos ajudar agora. Só pegar o seu celular aí, ó. Pega o seu celular, passa aí pra gente um valor pelo Pix. Qualquer valor você vai ajudar muito o nosso trabalho para que a gente continue aqui trabalhando para você. Grande abraço, até a próxima.